aí, pessoal, certo? A gente estava falando dos dispositivos de proteção. Para finalizar, a gente estava falando do DR, certo? Que é o diferencial residual. Alguns podem chamar também de DR, certo? Dispositivo diferencial residual. A gente também tem o DDR, que é o disjuntor diferencial residual, que ele acopla as funções do disjuntor e do DR, certo? Que é o dispositivo de proteção contra corrente de fuga, certo? Aqui a gente tem alguns modelos, certo? De DR, certo? A gente pode ter o unipolar, o bipolar, o tripolar. Não vou entrar em detalhes de funcionamento. Por alto, basta entendermos o seguinte, que ele vai proteger contra correntes de fuga, ou seja, corrente que vai estar lá disponível para causar um choque, causar algum dano, certo? Só que não é obrigado você entrar em contato com esta corrente para que ele venha desarmar, certo? Pode acontecer de algum mau contato, certo? E aí essa corrente começar a ser drenada para o terra, tem que ter alguma fuga, certo? E aí esse dispositivo vai perceber e vai desarmar, certo? Muitos eletricistas mais antigos nem gostam muito de utilizar esses dispositivos, porque ele já é uma coisa bem mais moderna, bem eficiente, inclusive exigido por norma, como eu já citei, em alguns estabelecimentos. Porque o que é que acontece? Por não fazerem o estudo detalhado de todo o sistema de aterramento, de todos os dispositivos de proteção, como que estão trabalhando em série, certo? Como que está a proteção de cada desses dispositivos, acaba não fazendo o dimensionamento adequado. E a gente viu que a gente tem que se seguir etapas para fazer a proteção adequada, né? A proteção adequada da sua instalação elétrica. Então acaba não fazendo o dimensionamento adequado, acaba talvez não consultando diversos catálogos de fabricante para ver qual o melhor dispositivo utilizar. Consequência, instala o dispositivo DR e toda hora ele vai ficar desarmando. Não tem ninguém tomando choque. Mas o que é que acontece? Alguma coisa está acontecendo errado, porque senão ele não iria desarmar. Então, dependendo da sensibilidade, por exemplo, sensibilidade de 30 mA, dependendo dele esteja instalado, ele está lá realmente para proteger, certo? Então ele vai realmente desarmar. Se ele não for bem dimensionado, se ele não for bem instalado, ele vai dimensionar. Então alguns eletricistas, principalmente os mais antigos, falam que isso aqui não presta não, é só para ficar desarmando toda hora. Não, botar isso aqui não, é só para desarmar toda hora. Certo? Só que aí, no fundo, ele não está querendo admitir que talvez, ou ele não está dando a devida importância para esse dispositivo, ou realmente ele não sabe dimensionar, certo? Porque a maioria vai mais pela prática, certo? Então não para ver a questão do se o aterramento está realmente adequado, se eu tenho que utilizar realmente esse dispositivo com essa sensibilidade, certo? Se é isto que o fabricante recomenda, se é isto que a norma recomenda. A maioria nunca nem leu NR10, nunca leu 5410, certo? Então 14039, que são normas que estão justamente para estar nos auxiliando. E ainda tem mais, tem justamente a de aterramento, tem normas internacionais sobre aterramento, tem a de efeitos fisiológicos da corrente elétrica, certo? Que elas causam. A de aterramento a gente vai ver daqui a pouquinho, inclusive até 5410 mudou um pouco a nomenclatura, certo? No lugar de proteção contra contato direto e indireto, botou básico e suplementar, justamente para seguir essas normas internacionais. E aí, tá aqui mais um motivo que não se deve dizer que a sua instalação já está segura só porque ele já tem um disjuntor ou porque tem um aterramento ou não. Porque o DR, ou vice-versa, eu já tenho um DR, não preciso do disjuntor. Ou então dizer que o DR só para ficar desarmando, você não precisa, certo? Mas cada um tem a sua função, cada um no seu quadrado. O DR não substitui o disjuntor, pois ele não protege contra sobrecorrentes, sobrecargas, na verdade, e curto-circuito. A função dele é proteger contra corrente de fuga, certo? Então, se estiver tendo alguma fuga de corrente, alguma anomalia, ele vai proteger. Mas se está tendo sobrecarga, se o circuito está esquentando, ele não vai proteger contra isso, certo? Curto-circuito,
Também não, certo? Então é cada um no seu quadrado. Então ele não substitui os disjuntor. Pelo contrário, eles devem ser ligados em série, pois cada um tem a sua função. Então, ligou-se o disjuntor, ligou-se o DR, tudo em série, e aí a instalação está protegida, isso tendo também seguido outros passos, certo? Porque não só esses dispositivos garantem, sim, a proteção da sua instalação, mas ainda não é 100%. Se você necessário, dependendo de onde for fazer essa proteção, a 5410 define diversos outros fatores externos que têm que ser levados em consideração para a definição de quais são os dispositivos que irão ser utilizados, certo? Então, existe também, eu não coloquei aqui para a gente, mas existe o que a gente chama de DDR, que é o disjuntor diferencial residual, certo? Então, este sim, este faz a função de disjuntor e faz a função de DR, mas é outro dispositivo, não é esse, certo? Então esse sim também com certeza precisa de uma análise mais detalhada, de um cálculo mais detalhado, levantamento detalhado, ser uma memória de cálculo ali bonitinho, para estar ali, para lhe garantir, lhe dar segurança, o que é que você vai precisar. Então pessoal, no nosso caso, do curso de NR10, eu optei por trazer essas informações a respeito desses dispositivos de proteção, porque eu acho que de agora em diante vai ficar mais claro quando a gente citar a palavra dispositivo de proteção, citar a palavra DR, certo? E DR, porque a gente já vinha falando deles há muito tempo, em alguns blocos já a gente já vem falando, só que a gente não tinha comentado nada assim mais a fundo, certo? E aí eu tenho certeza que muitos de vocês já viram isso aqui, em quadros de distribuição são lotados disso aqui, certo? Então, quem tem em casa mesmo, você pode procurar, em sua casa onde tiver os quadros, você pode procurar que vai ter lá disjuntor, é capaz de ter DR, e lá você pode ver que provavelmente vai ter os números dos circuitos. Então se você sair desligando, você vai ver que um circuito pode ser da iluminação, ou só da sala, ou só do quarto, e vice-versa. Existe o seccionamento, certo? Então a partir de agora fica mais tranquilo da gente tratar agora a nomenclatura, dispositivo de proteção, DR, disjuntor, certo? Preferi optar também por falar sobre aplicação, sobre como cada um funciona mais ou menos, por questão mais de conhecimento, inclusive para o dia a dia de todos vocês, certo? Porque eu acho que para que a norma também se materialize no seu dia a dia, você faça com que a NR10 se materialize, é necessário também que você tenha gosto, certo? Pelo o que você está fazendo, pelo que você está assistindo, pelo curso que você está tendo. Então a gente teve toda aquela parte motivacional no início. Lembre-se das perguntas que eu deixei para vocês, certo? No final a gente vai tratar essas perguntas novamente. E aqui está uma questão mais do nosso dia a dia também, já para estar motivando mais a vocês. Porque a partir de agora, quando vocês verem um disjuntor, um DR, um relé, vocês pelo menos vão saber, pelo menos por alto, qual é a função dele ali, para que ele serve, certo? E aí não ficar só com um dispositivo de proteção, só com uma coisa fictícia. E a gente só sabe o nome, certo? Então está aqui, está a imagem. A gente vai ver mais na frente, com esquemas de aterramento, como é que a gente faz a ligação de um dispositivo desse. Mais uma vez, isso vai ser só para questão mais de conhecimento de vocês, certo? Porque não é necessário que vocês aprendam fazer uma ligação dessa, até porque não é nem recomendável quem não é da área está fazendo essas ligações, certo? Porque você pode causar um grave acidente, mas pelo menos para ter um pouco mais de conhecimento, certo? Conhecimento na vida nunca é demais. Então em relação ao seccionamento automático da alimentação, que é um tópico que a gente tem que ver, que a gente também já bateu, a gente tem que fazer o seccionamento do circuito, tem que constatar a ausência de tensão, fazer aterramento temporário e tudo mais, certo? Então, isto é definido pela NBR, certo? A 5410, eu não coloquei aqui mais 5410 de 2004, certo? Ela trata sobre as condições a serem observadas no seccionamento automático da alimentação, incluindo o tempo máximo admissível para a atuação do dispositivo de proteção. Então, a NBR 5410, 2004, ela já traz condições a serem observadas,
tempo máximo de atuação, certo? Alguns dispositivos, ela já diz quais são os dispositivos que tem que ser usados. Isso aqui varia também em função do aterramento que você utilizou, o aterramento que o profissional utilizou na sua instalação, certo? Então tá aqui mais um dos porquês que a gente viu os esquemas de aterramento. Porque no item 5.1.2.2.4 da nossa 5410, a gente tem esse esquema de aterramento TM. Então, para o esquema de aterramento TM, nesse item aqui, ela define, certo? Inclusive o tempo máximo de emissivo para a atuação do dispositivo e define condições a serem observadas. A gente não vai aprofundar nesses itens aqui, porque eu vou só, daqui a pouco a gente vai só chegar na tabela, vai fazer sua análise rápida, porque não, digamos, a gente iria sair um pouco do escopo do curso, porque quando ela fala que define condições a serem observadas, realmente são diversas condições. Então, para esse seccionamento, para essa proteção, certo? Essa desenergização, a norma realmente considera diversas condições, do ar, atmosférica, condição onde está instalado o dispositivo, quais são as pessoas que estão no ambiente, quais são os animais, certo? Qual o tipo de equipamento, o tipo de aterramento. E cada um desses fatores tem um peso, certo? E esse peso vai para uma tabela que tem uma situação que depois vai para outra tabela que já tem outras situações. Então, digamos, é um estudo, uma análise muito mais ampla, muito mais detalhada do que a gente se pensa que para se definir, para fazer um seccionamento automático, certo? Então, realmente lá eles consideram diversas condições, certo? Eles observam diversas condições, consideram diversas condições do ar, atmosférica, ambiente e tudo mais. Então, e aí eles relacionam isso com os esquemas de aterramento TM, no ponto 4.3 TT e no ponto 4.4 para aterramento IT, certo? Então, aí a gente agora dá continuidade, certo? Esse seccionamento, o profissional que for dimensionar seu circuito para fazer esse seccionamento, ele sim vai ter que se debruçar sobre a 5410, certo? Analisar todas as condições a serem observadas e aí definir qual o dispositivo vai usar, qual o aterramento vai utilizar. Para a gente aqui no momento, o importante é a gente saber por que utilizar esse seccionamento, porque ele é importante para a gente, certo? Então, por que ele é importante? Porque ele tem a proteção contra contatos diretos, básica, indiretos, supletiva, de pessoas e animais. Então, por que eu coloquei básica aqui e supletiva em parênteses? Porque a NBR anterior, ela justamente falava contatos diretos e contatos indiretos. A 2004 agora ela trocou a nomenclatura. Ela diz proteção básica e proteção supletiva. Significa a mesma coisa, só mudou a nomenclatura, certo? Então, ela tem também proteção, por que é importante esse seccionamento? Proteção do sistema com altas temperaturas e arcos elétricos, certo? Então, se a gente tem, no caso lá, o relé térmico, certo? No motor, e aí o motor está começando a esquentar, ele vai fazer o seccionamento, vai parar, vai desenergizar o motor, certo? Então, protege contra as altas temperaturas. Existem alguns dispositivos também que estão aptos a operar dependendo do arco elétrico, certo? Formado. E aí, essas altas temperaturas também ele pode ser expandida para outros fatores, outros ambientes, certo? E aí a gente pode, por exemplo, ter algum sensor de temperatura trabalhando em paralelo com um determinado equipamento, certo? E aí esse sensor de temperatura pode emitir algum sinal para algum outro circuito, certo? Que esse circuito manda o comando para algum dispositivo de seccionamento caso a temperatura atinja tal valor, certo? Então, existem infinitas possibilidades de aplicações, infinitas possibilidades de se criar também circuitos, se criar rotinas. Isso depende da necessidade que o seu patrão, no caso, ou se você for dono da empresa, você tem. Então, você contrata profissional da área e diz quais são as suas necessidades, ou ele faz o levantamento e aí
vai utilizar os dispositivos de seccionamento adequado para cada uma das situações, certo? Por que também seccionar? Porque as correntes podem ultrapassar valores estabelecidos para o circuito. Então a gente viu lá os dispositivos de proteção, por exemplo, os fusíveis, certo? Os DRs. Então eles têm correntes de valores de corrente estabelecidos, certo? Os disjuntores também. Mas eu citei no caso os fusíveis e os DR, principalmente porque os fusíveis trabalham justamente analisando a corrente. Os DR também, só que é as correntes de fuga, certo? Então, por isso que eu optei por pegar e falar um pouco mais desses dispositivos de proteção antes de partirmos para o seccionamento automático. Porque eu tenho certeza que agora ficou bem mais claro para a gente estar trabalhando aqui, porque a gente viu os dispositivos de proteção em cada um deles que trabalham com esse tipo de corrente, de tensão, com essas grandezas, certo? Então, por que eu vou fazer o seccionamento? Também porque determinados valores de corrente podem vir a prejudicar o aparelho, podem vir a prejudicar a pessoa. Então, qual dispositivo eu tenho que utilizar? E aí, eu faço a análise e decido qual dispositivo eu tenho que utilizar. Justamente porque eu tenho que levar em consideração a importância do meu seccionamento, certo? Então, eu preferi seguir essa ordem, justamente para a gente agora ficar, digamos, a gente se torna um pouco mais profissional, porque agora a gente pode estar citando alguns dispositivos de proteção para fazer analogia quando for necessário seccionar, quando for necessário fazer determinado tipo de aterramento. Proteção contra correntes de curto-circuito, certo? Então aqui pode ter os disjuntores, que vai estar fazendo essa proteção. Então, os disjuntores têm essa importância, certo? Existem outros dispositivos também que têm essa importância, certo? Existem sensores também, pessoal, que podem estar nos auxiliando, que a gente não está trabalhando aqui, certo? Mas, na verdade, existem infinidades de dispositivos de proteção, certo? Só que os sensores eles estão crescendo justamente também por causa do avanço da eletrônica. Então, principalmente de a informação transmitida meio sem fio, certo? Então, na parte de irrigação está crescendo muito, porque dá para a gente emitir comandos, receber comandos e tudo a longa distância, certo? Proteção contra sobretensões, também a gente teria também os DPS, teria os disjuntores, certo? Então, mais uma vez está aí, esses dispositivos são importantes para fazer esses seccionamentos e proteger contra essas situações. A norma também ela trata de proteção adicional, certo? O que seria proteção adicional? Elas são especificadas de maneira objetivas e claras no item 5.1.3 da NBR 5410 e na sua seção 9. Mais uma vez que a gente não vai destrinchar com detalhe todos esses itens, porque não é nosso foco aqui, mais uma vez, não é nosso foco a gente estar analisando quais seriam todos os casos que a gente teria proteção adicional. A gente só tem que entender o que seria essa proteção adicional, certo? Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha aí no item 5.1.3 da 5410 e na seção 9, certo? Bom, só posso adiantar, como já foi batido aqui muitas vezes, que no caso do chuveiro elétrico, ela estabelece, certo, que é obrigatório, é um dos estabelecimentos que é obrigatório ter isso aqui. Então, o que seria a proteção adicional? A gente teria a proteção contra contatos indiretos, certo, que seria, por exemplo, quando você tem contato com a massa metálica, certo, com a carcaça do motor, com partes metálicas da indústria que você trabalha, com, se for residencial, um fogão elétrico, máquina de lavar, tudo mais, aquela parte metálica, ela não deveria estar energizada, certo? A gente vai ver com detalhes daqui a pouquinho, só que aquela parte metálica não deveria estar energizada, só que por algum defeito ela está. Então esse seria nosso contato indireto, certo? Então, e aí, que a norma agora chama de proteção supletiva, a gente vai ver com detalhes a pouquinho. E a gente, no caso, se a gente tiver um fio partido, por exemplo, ou se você for manusear uma tomada, determinada instalação e tudo mais, ou for fechar um quadro de distribuição, certo? Fechar mesmo, se estiver operando lá, e aí você tiver contato direto com uma parte viva, com um fio,
Então seria o contato direto, certo? Você está tendo contato diretamente com o condutor vivo, com o condutor energizado, certo? E você teria o choque por contato direto. E a proteção supletiva seria essa proteção justamente que garante, digamos, seria uma proteção para lhe dar mais proteção. Parece até redundante, mas é isso mesmo. Porque você já teria o disjuntor, você já teria tudo mais, e agora viria o DR, para dizer assim, ó, essa proteção que é supletiva, eu vou garantir que vocês, caso tenha alguma corrente de fuga, você não venha a sofrer dano, certo? Como acabei de citar, certo? Como proteção adicional, a gente tem aqui o uso do DR de alta sensibilidade, certo? Por exemplo, 30 mA, tempo de operação 0,2 segundos. Então tá aí, certo? Eu acredito que depois desse curso aqui, quem não tem DR em casa vai ficar preocupado, provavelmente vai querer contratar algum profissional para fazer uma análise, porque ele é bastante importante, certo? Então, aí a gente vem, no próximo bloco a gente dá continuidade, certo? Falando sobre os contatos básicos, certo? E aí, o porquê disso aí, só para você já, quem quiser procurar depois aí, se tiver acesso, aí é a norma internacional IEC 61140, certo? Que ela justamente trata também sobre esses choques elétricos. Então, a 5410 mudou essas nomenclaturas justamente para seguir essas normas internacionais, certo? Então, no próximo bloco a gente continua, pessoal.